Bem, hoje, nesse vídeo, você vai entender de uma vez por todas qual é a regra da Unimed para você atender o seu cliente quando ele perguntar: Luiz, eu quero uma cotação da Unimed, você pode me ajudar? Vamos lá. Primeiro eu quero que você entenda que a história da Unimed, e por causa dessa história você vai compreender porque existem regras para que você possa atender o seu cliente de onde ele estiver. Primeiro te dizer que a Unimed é uma cooperativa médica, não é uma operadora, não é uma seguradora, é uma cooperativa médica que começou o seu método, que iniciou esse sistema de cooperativismo lá em Santos em 1967. Tem bastante tempo, mas foi um modelo que fez muito sucesso, que deu muito certo naquela época e que foi difundido, foi espalhado para médicos do Brasil inteiro, onde foram criadas outras Unimeds. Já pega essa primeira dica. E de acordo com o crescimento, a Unimed já passou de mais de 400 cooperativas médicas. E por isso é muito importante que você faça a primeira pergunta para o seu cliente. Eu vou te atender, mas antes gostaria de entender onde está localizado o seu CNPJ? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer ao seu cliente. Ela é tão importante quanto a segunda pergunta. Se o cliente falar, as vidas estão, um exemplo, em Curitiba. O seu CNPJ está em Curitiba e as vidas estão em Curitiba? Porque se o CNPJ estiver localizado em Curitiba, mas as vidas estejam espalhadas por todo o Paraná, precisamos entender se esse atendimento compete à Unimed Curitiba ou quem vai atender a Unimed Paraná. Por quê? Porque a regra é, a Unimed que tiver 50% das vidas, isso inclui todos os beneficiários titulares e dependentes, tá? Se 50% dessas vidas estiverem em Curitiba, que é o exemplo que eu estou utilizando, coloco mais aí, mais uma vida, esse atendimento compete à Unimed Curitiba. Agora, se o cliente falar, a minha empresa é da área de tecnologia e todo o meu time está em home office espalhados, né, por todo o Paraná. Se não tiver 50% mais um, quem vai atender não é a Unimed Curitiba, é a Unimed Paraná. Porque todas as vidas estão espalhadas e não tem 50% mais um. Pode ser que tenha 10% em Apucarana, 20% em Londrina, 15%, sei lá, Guarapuava. Então, quem vai atender é a Unimed Paraná. Fechou? Agora, se o seu cliente falar assim, Maria, as vidas estão espalhadas pelo Brasil e a gente tem 500 funcionários em São Paulo, 300 funcionários no Rio de Janeiro, 400 funcionários. Isso aí você já está pensando numa grande conta, porque geralmente empresas grandes têm aí distribuição de vidas espalhadas pelo Brasil inteiro. E você, corretor, tem total habilitação, competência de atender. Se você é um corretor, mesmo iniciante ou um corretor mais antigo, você tem toda a competência para atender o seu cliente. E se você ainda não tiver, fica tranquilo, porque eu vou te ajudar a chegar lá, tá? Então, se essas vidas estão espalhadas pelo Brasil inteiro, compete o atendimento à Unimed Nacional. A Unimed Nacional, ela vai atender, a função dela, o propósito dela é atender aonde não tem outras Unimeds locais, porque há cidades onde não tem Unimeds mais. Por exemplo, a Unimed São Paulo não existe mais. Se você aí tem uns 5, 7 anos de mercado, sabe que já existiu a Unimed Paulistana e que hoje não existe mais. Então, quem supre essa rede, esse atendimento é a Unimed Nacional, que hoje tem sim rede médica, rede hospitalar, né, rede de credenciados para atender as vidas que tiverem na Unimed São Paulo. Então, você precisa entender essa regra. A regra básica é, aonde está o CNPJ? O CNPJ está em Curitiba?
Ok, a gente já tem um ponto de partida. Segunda pergunta, tá, mas estamos falando de quantas vidas? 300 vidas, 10 vidas. Entendi. Essas vidas estão em Curitiba e região metropolitana? Não tá. Aí a gente precisa entender onde estão as vidas. Por que que isso é importante? Porque essa regra não é uma regra da Unimed Curitiba, é uma regra de todas as Unimedes, porque elas se respeitam. Então, elas têm essa regra, essa base, para que haja, assim, não haja, como que eu poderia dizer, interferência na rede de atendimento da sua região. Porque se você contrata, por exemplo, a Unimed Nacional, certo? E tem vidas em Curitiba, quem vai pagar a conta é a Unimed Nacional por meio da rede da Unimed Curitiba, porque eles utilizam o sistema de intercâmbio, ou seja, a Unimed Curitiba oferece a sua rede para que outras Unimedes que tenham atendimento nacional, obviamente, possam utilizar a sua rede. Isso vai variar alguma coisa em relação à rede, mas é muito pouco. Eu posso te garantir, porque eu sou fã da Unimed, eu já trabalhei em uma das plataformas da Unimed Curitiba e até o momento a regra é essa. Pode ser que mude. Acho difícil, porque essa regra funciona até hoje. Então a gente tem por base esse conhecimento. Eu espero que você tenha entendido até aqui. E eu quero acrescentar um bônus. Existe a Unimed Seguros. Sabia disso? Ou Seguros Unimed, que é o nome. Eu prefiro chamar de Unimed Seguros porque o nome já está, né? Então tem a Unimed Nacional, a Unimed da Federação, que é a Unimed do Estado, né? A Unimed singular, que é a Unimed da região, daquela cidade, daquela localidade, e nós temos a Unimed Seguros. Se você não sabia dessa, nunca encontrou um cliente que tem a Unimed Seguros ou Seguros Unimed, pode ser que você encontre aí no meio do caminho. Mas para você entender de forma bem básica, a Unimed Seguros ou Seguros Unimed é uma empresa da cooperativa que foi criada para competir, para se assemelhar a produtos hoje que são equiparados a outras seguradoras, né? Então, a Unimed Seguros tem perfil, né, de atendimento que compete com, por exemplo, Bradesco, que compete com Sul América, que são seguradoras, e até a própria Amil, que é uma operadora, mas que tem todo o perfil e todas as características de uma seguradora. Então, ela vai oferecer reembolso, os planos são nacionais, oferece seguro viagem. Então, você também tem a possibilidade de oferecer ao seu cliente, mas precisa antes respeitar a regra básica que nós falamos. Tem muito mais assunto para a gente discutir, e eu gostaria que você continuasse acompanhando o nosso canal, que ele foi feito especialmente para a contribuição com que mais corretores tenham melhor conhecimento para atender os seus clientes. E tudo isso faz parte do nosso Método Corretor CDF, que é um curso voltado aí para as principais bandeiras de plano de saúde do Brasil, onde você vai ter um comparativo muito prático, muito simples, né? Mas tão importante quanto para você auxiliar o seu cliente na melhor opção de plano de saúde para ele. Eu te vejo na próxima e continue acompanhando o nosso canal e me siga no Instagram se você quiser ficar atualizado em 2024 e crescer profissionalmente. Até mais!